Olá, vamos conhecer os destaques desta segunda-feira. A maternidade Augusto Ngangula atende em média 100 partos por dia e vai merecer obras de reabilitação e apetrechamento. A falta de água no Morro Bento e nos bairros vizinhos está a preocupar os moradores das zonas. Materiais de construção estão mais caros e, por isso, os profissionais do ramo são menos requisitados. A OPEP projeta o aumento na produção de petróleo ainda este ano. Sismo de 4,7 na escala de Richter abalou Lisboa, nos concelhos de Almada e Sesimbra. É segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. O Serviço de Investigação Criminal desmantelou no município do Quilamba Quiache um estaleiro clandestino que era utilizado para o contrabando de combustíveis. Da operação resultou a apreensão de 7 cisternas de 51 mil litros de petróleo luminante. Há mais de 7 anos que o estaleiro clandestino funcionava no bairro Aníbal Rocha. O SIC apreendeu 7 cisternas de petróleo com mais de 50 mil litros. De acordo com o porta-voz-geral do SIC, Manuel Laiwa, o combustível é adquirido diretamente na Sonangol e distribuído para outros revendedores. Apresentados têm sido adquiridos diretamente na concessionária de bandeira nacional, no caso a Sonangol, mas é destinado para algumas empresas públicas. Portanto, seriam para fornecer essas empresas públicas que precisam destes produtos petrolíferos. Sendo que há um descaminho. As bombas da Sonangol, como sabe, ou os caminhões que distribuem produtos da Sonangol, como sabe, nunca poderiam distribuir diretamente para este local este produto. Portanto, o produto deve ser descarregado em postos de abastecimento de combustível, tanto em lugares próprios, com a segurança necessária, e depois dali então é redistribuído para, quer para empresas ou para outros revendedores. Mas o que verificamos aqui, esse produto devia ser destinado a algumas empresas públicas que estão ainda também a ser verificadas, e vêm para aqui, são acondicionados e depois daqui são redistribuídos, tanto quer na venda ilegal, quer também vendidos para aqueles pontos fronteiriços, como sabe. Durante a operação, o SIC deteve em flagrante 4 cidadãos que mantinham o estaleiro em funcionamento. Foram detidos em flagrante delito 4 cidadãos que estavam a explorar este estaleiro. Estamos a falar de 3 cidadãos nacionais e, portanto, um estrangeiro da República Democrática do Congo, de 83 anos. Portanto, as idades entre eles variam dos 19 até os 83. Há aqui dados ainda que chamam a atenção: o facto de estar num lugar bastante movimentado, cuja denúncia devia ser feita muito antes. Significa que também, quer moradores ou outros aqui nessa circunscrição, devem estar a colaborar para manter esse foco aqui. A comercialização do produto também era feita em bidões de 20 litros. Vendem aqui em bidões, mas também muitos desses bidões são, como dissemos, preparados posteriormente para o contrabando. Ou seja, os bidões saem daqui em tamanhos de 25, de 1000 litros e devidamente forrados, quer com papelões ou com sacos, são levados para outros pontos onde podem ser comercializados a preço mais elevado. Tanto aqui é sempre tudo na base da busca do lucro fácil. Esta ação teve a participação da Polícia Nacional e a Direção Nacional de Combate ao Crime Organizado. A UNITA quer ver desvendado o mistério das dezenas de mulheres mortas em lavras na província de Kwanza Norte nos últimos meses. 2 deputados da UNITA no Kwanza Norte foram vítimas de violência e de detenção ilegal, segundo a direção do Partido do Galo Negro, quando participavam de uma manifestação pacífica para exigir que as autoridades investiguem o fenómeno por trás das mortes. A detenção dos deputados Francisco Fernandes Falua e João Kipipa Dias aconteceu neste domingo quando participavam numa manifestação para exigir que as autoridades investiguem com celeridade e prioridade os casos de assassinatos nas suas lavras de mais de 10 camponesas. Segundo uma nota divulgada pelo grupo parlamentar da UNITA, existe na província um clima de indignação
terror e medo, e ao invés de a polícia proteger os manifestantes que marchavam pacificamente, exigindo a captura dos autores dos crimes, os agentes da Polícia Nacional cometeram outros crimes. Violaram o direito à liberdade, à dignidade humana e à integridade física dos cidadãos. Por esta razão, uma delegação do Grupo Parlamentar da UNITA, composta por 40 deputados, deslocou-se nesta segunda-feira à província do Kwanza Norte para constatar as ocorrências da marcha, bem como a situação das famílias das vítimas e manter conversas com o governo local, Comando Provincial da Polícia Nacional e a Procuradoria-Geral da República no Kwanza Norte. Tendo havido violação grave da Constituição, violação de direitos constitucionais, era importante que estivéssemos aqui para manifestar a nossa posição de repúdio, de indignação, deixar bem claro que os autores desta violação, os autores dos assassinatos deverão ser responsabilizados. Nós vamos fazer uma participação à Procuradoria-Geral da República para que aqueles que detiveram os nossos deputados, detiveram de forma ilegal cidadãos que estavam no exercício dos seus direitos constitucionais, sejam responsabilizados. E o mais importante do esclarecimento dos crimes é evitar que a situação de assassinatos continue aqui na província do Kwanza Norte. Foi também detido, na ocasião, o jornalista António Domingos, secretário provincial do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, enquanto cobria a manifestação de protesto. Pela gravidade do ocorrido, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos pretende intentar uma ação judicial contra os autores por configurar crime de atentado à liberdade de imprensa. A Polícia Nacional no Kwanza Norte esclarece que tomou conhecimento por via de uma denúncia pública da interdição da Estrada Nacional número 230 por pessoas não identificadas que impediam a circulação. Segundo a polícia, nesta concentração havia mais de 50 pessoas trajadas com indumentárias pretas e durante a reposição da ordem, os cidadãos envolvidos nesta ação insurgiram-se contra os agentes em serviço, tendo sido recolhidos para a esquadra mais próxima. Depois de devidamente identificados, percebeu-se a presença dos deputados da Assembleia Nacional, tendo os mesmos sido imediatamente postos em liberdade. O direito de reunião e manifestação está previsto na Constituição angolana. A maternidade Augusto Ngangula, de referência em Luanda, atende em média 100 partos diariamente. A hipertensão e as hemorragias antes e depois do parto são os casos mais frequentes que dão entrada nas urgências. A unidade sanitária vai merecer obras de ampliação e apetrechamento. Só de partos cesariana são realizados em média 30 a 35 diariamente. Um número que tende a diminuir com a construção de novas unidades hospitalares materno-infantil de referência. Porém, a hipertensão arterial está entre as preocupações da direção da maternidade Augusto Ngangula. Madalena Diogo sinalizou que o agravamento do quadro hipertensivo durante a gestação coloca em risco tanto a vida do bebê quanto a da mãe. Para além dos partos, o que chega são as hemorragias, hemorragia anteparto e pós-parto. Essas hemorragias que são emergências obstétricas e, para além disso, temos também a hipertensão arterial específica da gravidez, que as mulheres às vezes chegam em eclâmpsia, significa, para além de hipertensão, a mulher convulsiona. São esses casos que mais nos preocupam nesse momento. A pré-eclâmpsia é um distúrbio que acontece por defeito da placenta. E na pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia, a conduta é a interrupção da gravidez. Se nós não interrompermos a gravidez por via cesariana ou parto normal, vai complicar não só a vida da mãe, como a vida fetal também. Nós temos em média de parto 70 partos dia e temos entre 30 a 35 cesarianas por dia. Para além de outras cirurgias que acontecem como gravidez ectópicas, rupturas uterinas, que temos que parar em histerectomias. Entretanto, a infraestrutura, dada a antiguidade, carece de obras de melhoria e apetrechamento com vista a prestar um serviço melhor e humanizado. Um trabalho que vai acontecer nos próximos tempos, disse o secretário de Estado para a área hospitalar, Leonardo Inocêncio, no fim de uma visita ao hospital de nível 2. Preocupa a questão dos blocos operatórios, os serviços de apoio à gestão. Estamos a falar lavandaria, refeitório, as consultas externas, hemoterapia, estão em condições não muito boas, assim como o core business fundamental, que são as parturientes, né? O nível da acomodação, a forma
que estão a nível do hospital não satisfaz. Os engenheiros já estiveram cá a trabalhar. Existe uma proposta em análise e é esse o trabalho que vamos acelerar. O arranque das obras depende da finalização desse estudo de projetos. Mas uma boa informação é que esse projeto já está dentro do orçamento do Ministério da Saúde. Já está escrito no OGE para, finalizado o estudo, começar-se com a parte das obras. O secretário Leonardo Inocêncio garantiu, por outra, que a maternidade não vai encerrar os seus serviços durante as obras, com duração de aproximadamente 2 anos. 2 anos a mais. Será feito de forma faseada, sem interrupção dos serviços, cada uma das áreas. O projeto de obras de reabilitação, apetrechamento e modernização da maternidade Augusto Ngangula é resultado de um acordo assinado em janeiro de 2025. A região da Camochiba, na Samba, carece de intervenção urgente, dados amontoados de lixo, águas paradas e o mau cheiro decorrente destes resíduos. Em tempos de surto de cólera e de outras doenças, a população mostra-se preocupada com a situação. O excesso de amontoados de lixo, águas paradas e o mau cheiro ainda fazem-se destacar no município da Samba, mais concretamente na região da Camochiba, onde moradores estão preocupados devido ao vibrião colérico que já vitimou mais de 100 de pessoas em Angola. Porque as moscas pousam na lixeira e elas também entram nas casas dos moradores. Então, essa é uma das consequências. E vai também, as baratas em si também, lá pousam, vão entrando nas casas dos habitantes, também isso é uma das consequências, visto que nessa altura está-se a falar muito da epidemia que se chama-se a cólera, né, que está assolando tantas famílias. E depois tem mais outro elemento que a chuva chegou e ainda é uma das influências das doenças que nós que as comunidades podem ter. Não só a cólera, pode influenciar outras doenças. Valentino Gila, residente do bairro da Camochiba há mais de 40 anos, diz que a situação está insustentável porque é o povo que provoca toda essa sujeira e as empresas de limpeza não têm feito o devido trabalho. Eu digo que isso tudo a culpa somos nossos, porque quem meteu a vara aqui é para acudir a nossa doença. Mas muitos que não entendem por que a vara está aí. Veja só, o contentor está perto. A pessoa vai de casa e vem meter o lixo no contentor e não. Bota no chão. Será que não está vendo a coisa do contentor? Veja só a vara como está. Isso deveria ser dentro do contentor, porque tem um carro que vai recolher esse lixo todo. Neste quesito, não há melhorias, segundo os munícipes, que esperam que a administração local faça mais para não criar males maiores neste tempo chuvoso. Basta só cair chuva aqui, é um problema enorme aqui na Samba. Mas está vindo o carro que tira lixo, está a tirar lixo, mas não está a tirar lixo. A maneira mesmo que tira lixo, não. Pode tirar, mas o lixo vamos deixar na estrada. Olha aí, já partiram o muro da igreja. Aqui na Samba mesmo estamos a sofrer. Por outro lado, os munícipes agradecem a iniciativa da administração que está a pavimentar algumas ruas em betão, o que poderá facilitar o trânsito rodoviário. Antigamente, a Samba tinha muitas ruas esburacadas e essas ruas esburacadas estavam todas cheias de lixo e as viaturas, os automobilistas reclamavam muito quando circulavam nessas vias e tudo mais. Hoje por hoje fez um trabalho muito bom, está a ser feito, né? Um trabalho muito bom que vem a partir do setor B da Coreia, asfaltando aqui a zona toda daqui do lado quando chamam no lado de Guim Ribeiro, aqui a Rua Augusta e a Rua do Colégio Albino, então são ruas que foram recentemente asfaltadas. E os benefícios são esses, como podem ver, os carros, as viaturas vão passando normalmente. Ainda hoje, por acaso, choveu de manhã e não temos ruas alagadas como era antigamente quando não tínhamos esse tapete asfáltico aqui no bairro. E a última atualização aponta que o país registrou mais 110 novos casos de cólera e a maioria notificada na província de Bengo. Há também registro de mais 6 óbitos
3 no Bengo, 2 em Luanda e 1 em Icoli-Bengo. No geral, 4.107 pessoas já foram infectadas, a maioria do sexo masculino. Desde o início do surto, 147 pessoas morreram. E a escassez de água canalizada na zona do Morro Bento, em Luanda, continua a preocupar os moradores. A situação se estende aos bairros vizinhos de Gamec e Futungo, onde os moradores falam das dificuldades no acesso à água. A irregularidade no fornecimento obriga as famílias a recorrerem a revendedores informais que cobram entre 200 a 250 kwanzas para cada 20 litros de água. Agora está 3 bidões 500 kwanza. Antes vendiam um bidão 200, 250. Eu até mandei cortar o tubo para ver se entra água aqui. Mesmo assim, nada, nem um pingo. E já está há muito tempo. São os chineses que fizeram isso. A situação é também crítica nas áreas como Futungo 2, Morro da Luz e Gamec à direita, onde os residentes afirmam que a água só chega às torneiras de forma esporádica. Pronto, compramos a 200 kwanza. E não só, a pessoa que vai trazer água deixa na porta e nós contratamos alguém para poder... Tipo, nós aqui no edifício para ir lá deixar no segundo andar. É também outro valor em que pago 100 kwanza, então equivalente a 300 kwanza cada bidão. No nosso caso, somos 4 pessoas e neste caso, por dia temos gastado 3.000 kwanza só para alguns bidões de água. A senhora Maria da Conceição, moradora da Rua do Comitê, no bairro da Gamec à direita há mais de 30 anos, afirmou que presenciou a chegada de água encanada apenas 2 vezes em todo este período. Em 2022, o Estado mandou um trabalho aqui que foi efetuado e nós já estávamos confiados que tínhamos água. Cartamos por 2 vezes, desde que cortaram não temos água. Agora passa aqueles carros das motas e compramos o bidão a 250. Nós chamamos estradas principais que vai para a Gamec, que é aqui da Gamec à direita. Eles cavaram e taparam, disseram que a água só vai ser para o hospital. E nós lamentamos muito, nós aqui que temos as torneiras não temos água. Com o governador novo que nós temos, com sangue de branco, queremos ver o que ele pode fazer por nós. Na Samba, especificamente na rua Costa do Sol, a população clama por melhorias. Eles falam do alto custo para garantir água para o consumo diário. É muito gasto, porque eu até havia preparado aí a semana passada 20.000 kwanzas, que era para encher o meu tanque de 5.000 litros. Acabei por gastar nos bidões e fiquei sem água no tanque. Agora estou a usar o método de comprar os bidões nos jovens. Mas também dizem que a água parou de sair devido à nova canalização que fizeram aí a estrada. Não sei se vocês tiveram conhecimento que abriram a estrada e fizeram uma nova canalização. Tanto mais que as 5 casas também que saíam água, esses dias também não está a sair. E diante dos desafios, o Ministério da Energia e Águas garantiu que a reabilitação do sistema de abastecimento de água no centro de distribuição do Morro Bento estará concluída em maio. A medida foi anunciada durante a 10ª sessão ordinária do Conselho Nacional de Águas, realizada no passado dia 6 de fevereiro na Cidade Alta, sob orientação da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Esse é um projeto que está, no fundo, no conjunto de outros da construção do Bita e do Quilonga, como já referi, que juntos vão criar uma capacidade de abastecimento de água para mais 7,5 milhões de pessoas, bem como o ProÁgua, que é um projeto que vai permitir otimizar a capacidade nominal existente e recuperar cerca de 400 mil metros cúbicos de água diárias que neste momento não são explorados por avarias e obsolescência dos sistemas. O plano prevê melhorias no fornecimento para os bairros do Futungo 2, Cauelele, Morro Bento 1 e 2, Inorade, Bairro Imbondeiro, Gamec à direita, Hospital Pedalé, Morro da Luz, Uambo e Costa do Sol. Previsão de aumento na produção de petróleo. Procura do crude em destaque. Angola voltou hoje às negociações para a sua adesão ao protocolo da Zona de Comércio Livre da SADC. O país reajustou as suas linhas tarifárias em 90%. O processo de negociações arrancou esta segunda-feira em Luanda, na segunda edição do Fórum sobre Trocas Comerciais.
Angola está a marcar passos e a traçar a sua participação na Zona de Comércio Livre Continental da SADC para estar livre de quotas e direitos aduaneiros. Nesta segunda-feira, arrancou a segunda edição do fórum dedicado à oferta de Angola ao processo sobre trocas comerciais de mercadorias da região. Angola revisou a sua oferta tarifária em 90%, segundo avançou Anatólio Domingos, diretor nacional para a Integração e Desenvolvimento Econômico do Ministério da Indústria e Comércio. Nós estávamos ligeiramente abaixo dos indicadores que a diretiva estabelece. E então os Estados-membros, tanto em sede da reunião técnica que tivemos em primeiro momento, fizeram questão de que se cumprisse na íntegra a diretiva e daí então fizemos o ajustamento daquilo que eram as nossas linhas, porque a diretiva estabelece 85% imediato e 15% em 3 anos. Nós estávamos com 85% imediato e os 15% em 7 anos. Então, fizemos esse ajustamento para os 5 anos, mas fomos um pouco mais ambiciosos e carregamos as nossas linhas tarifárias na oferta em 90%. Ou seja, Angola traz para a proposta revista perto de 5.408 linhas tarifárias, restando 500 e poucos linhas para a entrada em vigor depois, nos 5 anos a posteriores à implementação do protocolo. O processo de integração recomenda que determinados produtos sejam imediatamente liberalizados. O país procurou cumprir com estas recomendações e por isso espera ter consenso nesta reunião técnica. Na estratégia negocial, alguns produtos que nós carecemos efetivamente de produção interna e que não temos indicação, por exemplo, de movimento de produção, e também aqueles que tinham a tarifa aduaneira baixa, tanto foram para a liberalização imediata. Aqueles que temos indícios de produção e que, tanto por isso também são protegidos com uma tarifa aduaneira alta, tanto foram para o desmantelamento em 5 anos. Os produtos, maioritariamente, são produtos que se encontram no programa ainda vigente que é o PRODES. Os peritos avaliam a submissão de Angola. O secretariado da SADC considera a oferta valiosa e diz que enquadra-se nos interesses dos países da Zona de Comércio Livre, com perspectiva de ganhos comuns, segundo o gestor dos programas da SADC, Alcides Monteiro. Estamos a ver, daqui a 2 anos, efetivamente, a Angola a implementar a Zona de Comércio Livre e tendo acesso ao livre mercado da SADC, sem cotas, sem direitos aduaneiros. Isto com benefícios mútuos para Angola e também para os outros Estados-membros. Significa, vai se expandir aqui o mercado da SADC com a adesão da Angola. Significa que também os produtos produzidos em Angola terão acesso ao mercado dos outros países, da Namíbia, da África do Sul, de Moçambique, entre outros, e também dos mesmos países terão acesso ao mercado angolano, com benefício ao consumidor final, que poderá adquirir os produtos no mercado cada vez mais baixo. Este processo representa oportunidade para a expansão da economia dos países membros e a criação de oportunidades de emprego. Após esta sessão, seguir-se-á em maio a apreciação dos oficiais séniores da SADC para avaliar as decisões saídas deste encontro e em junho acontece a sessão do Comitê de Ministros da SADC para a aprovação do processo angolano e depois o dossiê regressa ao país para a aprovação interna. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, projeta um aumento contínuo na procura global do petróleo em 2025 e 2026, impulsionada principalmente pelo crescimento do transporte rodoviário e aéreo. No seu recente relatório, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo indica que o consumo mundial deve atingir 105,1 milhões de barris por dia em 2025. Para 2026, a previsão é de que a demanda suba para 106,6 milhões de barris por dia. O documento destaca que a recuperação da aviação comercial e a sólida expansão do transporte rodoviário são os principais fatores que sustentem esse crescimento. O aumento da circulação de veículos
a reabertura de mercados estratégicos e a recuperação do turismo global estão igualmente entre os motores da crescente procura por combustíveis fósseis. A OPEP, que inclui países como a Arábia Saudita, Venezuela e Emirados Árabes Unidos, mantém as previsões apresentadas no mês passado, reforçando a tendência de alta na demanda de petróleo para os próximos anos. No início de fevereiro, a Aliança de Países Exportadores confirmou um cronograma de aumento gradual da produção a partir de abril, após pressões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que busca reduzir os preços do barril. A decisão da OPEP será determinante para o equilíbrio do mercado, uma vez que a volatilidade dos preços impacta diretamente a economia global. Especialistas alertam que, apesar do crescimento da demanda, fatores como a transição energética e a expansão das energias renováveis podem influenciar o mercado de petróleo no médio e longo prazo. Ainda assim, o relatório da OPEP reforça a posição do petróleo como peça central da matriz energética global nos próximos anos. O Presidente da República disse que não pensa e não vai avançar para um terceiro mandato à frente dos destinos do país. Numa entrevista concedida à revista francesa Jeune Afrique, João Lourenço esclareceu que, se fosse esta a sua vontade e a do MPLA, já no seu primeiro mandato teria sido feita a emenda à Constituição no número de mandatos do Presidente da República, em sede da revisão que se fez na Assembleia Nacional. O chefe do Estado foi claro a afirmar que a Constituição da República de Angola permite somente 2 mandatos, então que o documento reitor seja cumprido. Entretanto, o Presidente da República, João Lourenço, disse que tal intenção nunca é das pessoas individualmente, é dos partidos políticos, tendo realçado que, se fosse intenção do MPLA alterar a Constituição para permitir um terceiro mandato ao Presidente da República. Tê-lo-ia feito a quando da revisão constitucional realizada no seu primeiro mandato. Eu não sei porque considero essa questão delicada. Para mim não é delicada. É delicada por quê? Se a Constituição diz isso, cumpra-se. Ok. Se a Constituição diz isso, cumpra-se. Mas, antes de dizer cumpra-se, deixe que eu lhe recorde que se haver essa intenção por parte do MPLA, essa intenção nunca é das pessoas individualmente, é dos partidos políticos. Se tivesse havido a intenção da parte do MPLA em alterar a Constituição para permitir um terceiro mandato ao Presidente da República, tê-lo-ia feito. Porque, por isso é que eu dizia, deixa-me recordá-lo. No meu primeiro mandato, por iniciativa do MPLA, que tinha maioria qualificada no Parlamento, então tinha mais de 2/3, poderia ter alterado o artigo que estabelece que só tem 2 mandatos. Teve essa possibilidade. A iniciativa de mexer na Constituição naquela altura foi nossa. Mexemos em tudo o resto, não tocamos neste quesito da limitação dos mandatos em 2. O Presidente reiterou que naquela altura a iniciativa de mexer na Constituição foi do Executivo e disse que, se fosse vontade do partido que suporta o governo, a alteração seria feita, já que o MPLA tinha maioria qualificada no Parlamento. Fala-se aí muito porque quer terceiro mandato. Tê-lo-íamos feito. Teríamos mudado ali, não haveria milagres a fazer. Ninguém conseguiria impedir que essa alteração fosse feita. Ninguém. Porque o MPLA, naquela altura, tinha a maioria qualificada de 2/3 no Parlamento. Portanto, tinha, como se costuma dizer na gíria, tinha a faca e o queijo na mão. E nós não usamos a faca para cortar o queijo na medida dos nossos interesses. Se tivesse havido esse interesse de fazer com que o Presidente da República tivesse mais que 2 mandatos. O Presidente da República, João Lourenço, descarta qualquer intenção de alterar a Constituição da República para concorrer a um terceiro mandato. Quanto ao seu sucessor,
Nesta entrevista, o chefe do Estado disse que esta pessoa terá de ser alguém que venha a servir o país igual ou melhor do que ele está a fazer. E a inteligência artificial volta a ser tema de debate em Luanda. Amanhã haverá uma conferência em que será abordado o tema como a inteligência artificial e a automação estão a transformar o futuro dos negócios. O evento é dirigido a líderes e especialistas e será preletor o professor José Esteves, da Porto Business School. Ele é diretor. Boa noite, bem-vindo. Obrigada por estar aqui connosco. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Dado o nosso grau de literacia em relação ao tema inteligência artificial, eu vou pedir que em miúdos explique o que é a inteligência artificial e onde ela se aplica. Basicamente, a inteligência artificial dedica-se a tentar que as máquinas adoptem e façam iniciativas que normalmente fazem os seres humanos. De uma forma muito sucinta, é basicamente isso que nós pretendemos. E agora, como é que aplicamos isso aos negócios? Existem muitas tarefas, muitas atividades onde hoje em dia o ser humano está a fazer um trabalho muito expositivo de máquina. A ideia é tentar automatizar todos aqueles processos que não adicionam muito valor, onde o ser humano e os empregados podem ficar mais liberados para fazer processos que são mais complexos e de toma de decisão. Mas o que é que nós vamos ter amanhã, porque o evento é já amanhã, o que é que os líderes e especialistas que vão participar da conferência vão poder tomar contacto? O que nós vamos ver amanhã é como está a evolucionar a inteligência artificial nos últimos anos, que avançou rapidamente nos 2 últimos anos. Já temos muitas capacidades onde já podem ser incorporadas nas empresas, onde os líderes vão poder ver, vão poder aumentar a produtividade muito rapidamente, acrescentar valor e também inovar nas empresas hoje em dia que nós precisamos e tentar melhorar o próprio talento e os negócios nas empresas. E vamos ver como é que também, para desmistificar um pouco o que se está a falar hoje no mundo, como se pode conviver pessoas e máquinas e como é que nós, seres humanos, podemos utilizar as máquinas para melhorar a nossa qualidade de vida. Ainda tem este conflito, as máquinas substituírem os seres humanos. Não há risco de perdas de emprego no futuro? Vai haver, e acho que somos conscientes, mas estamos a falar de empregos que hoje em dia as pessoas se calhar também já não deviam estar a fazer, como por exemplo estar a verificar documentos, onde é um trabalho que é pouco humano. Então se calhar, se os líderes conseguirem compreender qual é a importância da inteligência artificial, vamos ter trabalhos onde vão dignificar a qualidade e fazer propostas de trabalhos mais qualificados de maior valor. Recentemente, Paris acolheu uma grande cimeira sobre inteligência artificial e um dos pontos assentes que ficou é que as nações não desenvolvidas ou não tão desenvolvidas, em desenvolvimento, teriam mais dificuldades em lidar com a questão da inteligência artificial pelos atrasos e pela pouca literacia. Totalmente de acordo. E eu acho que é algo urgente, e nós amanhã vamos falar disso, é urgente que hoje em dia se democratiza o uso da inteligência artificial. Por isso, os países não podem perder a oportunidade de fazer literacia para todas as capas da população. A inteligência artificial tem uma vantagem que vai pôr à disponibilidade de todo o mundo um conhecimento que até agora era impossível. Hoje em dia acho que essa é a grande vantagem, mas ao mesmo tempo as pessoas precisam ser formadas nesta nova realidade. Nós, por exemplo, Angola comprometeu-se nesta mesma cimeira em melhorar a literacia dos stakeholders em relação à inteligência artificial para a aplicação na função pública. Também é o caso de Portugal? Portugal também já está a investir muito, está a acontecer em vários países. Portugal, como Angola e outros países, já deram conta que para melhorar o serviço ao cliente, dar uma resposta mais imediata, uma resposta mais personalizada, que é o que vai permitir hoje em dia a inteligência artificial, é uma grande vantagem para a administração pública. Eu só gostaria de mencionar que não basta só literacia, Portugal também já está consciente disso, é preciso melhorar a infraestrutura, porque afinal a inteligência artificial funciona com a internet. A internet também tem que funcionar. O que quer dizer que os investimentos para que estes desideratos sejam postos a funcionar vão gerar muitos custos. Totalmente de acordo. Vão gerar custos, tanto a nível de infraestruturas também como energia. Está a haver um grande debate hoje em dia pela quantidade de energia que vai consumir a inteligência artificial. Mas eu estou totalmente de acordo que toda a parte de infraestrutura vai trazer custos. A parte de conhecimento que não, que vai ser democratizada, mas para se aceder ao conhecimento é preciso investir em infraestrutura.
Não está em Angola só para esta conferência de amanhã. Com certeza tem outras atividades. O que mais traz para Angola? Estamos a fazer uma missão estratégica da Escola de Negócio, onde estamos a visitar várias empresas de Angola. Com algumas já temos colaboração, estamos a definir novos acordos de colaboração. Também estamos a promover e a publicitar todo o nosso portfólio de programas para executivos e gestores e estamos a anunciar um fundo de bolsas de estudos para cidadãos de Angola de $120 mil. Muito obrigada por ter estado connosco. Vamos desejar sorte. Aliás, é filho de Angola, está de volta depois de muitos anos. Bem-vindo. Muito obrigado. É um Esperamos prazer contar consigo enquanto ainda estiver por aqui. Muito obrigado. Boa noite. E no próximo bloco veja o melhor da atualidade desportiva no país. Veja também a preparação para o Carnaval de Luanda 2025. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Olá, bem-vindos de volta. A subida dos preços dos materiais de construção civil, para além de adiar o sonho da casa própria, estão a afetar a requisição de técnicos da área. A nossa equipa de reportagem foi ouvir alguns profissionais sobre como têm gerido o problema. A subida dos preços dos materiais de construção tem causado vários constrangimentos. Se por um lado já adia o sonho dos jovens para a construção da casa própria, por outro lado transmite um futuro incerto quanto à procura dos profissionais da área. Nos afetou mesmo porque antigamente tínhamos mais clientes e atualmente nós como pedreiros já não temos um cliente. E estamos a chegar a um ponto que até não temos obra suficiente. Estamos à espera da mamãe me trazer 100 blocos para nós construirmos, pagar 2 mil. E é muito difícil para nós, porque não estamos a conseguir também de sustentar a nossa população, a nossa família devidamente. Os preços subiu muito mesmo. E isto traz uma grande dificuldade, porque não podemos ter acesso de podermos construir devido ao material estar muito caro. Atualmente são poucos clientes, porque o produto está muito caro no mercado e os que têm vontade de poder construir e se causa grandes dificuldades mesmo. Fora a questão do preço alto, está também a própria qualidade do produto que, de acordo com alguns profissionais, muitas vezes deixam a desejar. Não tem qualidade. O varão estamos a esfregar com a mão. Não tem qualidade mesmo. Não tem qualidade. O cimento também já não tem aquele químico antigamente. Tudo está estragado. Você mista o cimento agora. Se você dizer que atrasa um pouco, não é muito assim apressado, depois de 2 horas já não favorece. Quando nós pegamos que rebuscar o tribo, arame, pregos, etc. Então, é problemas a sério que nós estamos a passar. Não tem a ver com o técnico é problema, o patrão também é problema. Por exemplo, que sobra aqui já está há 1 ano e tal. Ande para porque as possibilidades não estão a permitir. Esse é um problema a sério. Cimento está 6.200 a 6.000 kwanza. De onde é que nós vamos parar? Félix, por exemplo, é daqueles jovens que está na luta de terminar de construir a casa própria, cuja obra está parada há mais de 2 anos. Comprar o material, obviamente, é caro e procurar os serviços dos homens que fazem o trabalho de construção também tem sido caro. Obviamente que vai subindo, eles acompanham gradualmente em função dos preços que vai subindo no mercado. Tem deixado dificuldade. Eu, por exemplo, tenho uma obra dentro de um condomínio e já se passam 2 anos ou 2 anos e meio que não meto nenhum bloco. Não meto nenhum bloco porque está a ser difícil. E um saco de cimento, quando começamos, o saco de cimento estava, se a memória não me falha, 3.000 e tal, hoje já está 6.500. Mas engana-se quem pensa que este problema só afeta os técnicos de construção civil. A título de exemplo, Rosário Tomás, a empresário do setor imobiliário, lamentou e relatou como o seu negócio tem sofrido com a subida dos preços. Isso nos dificulta a cumprirmos na íntegra, com a entrega das casas aos clientes. Portanto, é difícil, mas estamos aqui para nos adaptarmos ao novo sistema econômico.
E no final, não faltou o pedido de apoio imediato para que a situação não venha a piorar. Que está mesmo difícil, o sonho da casa própria. Pedimos às nossas instâncias governamentais que vejam esse caso, baixem os preços, sentem com os empresários na área de construção, trazem mais materiais, que baixem. Se baixar, obviamente que vamos conseguir construir o sonho da casa própria. Obviamente também não podemos depender totalmente do governo para fazer o sonho da casa própria. Nós, os jovens, temos força para trabalhar e se nos derem trabalho, baixar o material, conseguimos as nossas casas sem afetar o governo, sem dizer que o governo tem que fazer casas próprias. O governo não vai chegar para fazer para nós todos. Nós somos 35 milhões de habitantes. Aumento dos preços dos materiais de construção afetam requisição dos profissionais. O governador do Mochico, Ernesto Mangala, apresentou a nova vice-governadora às autoridades tradicionais e estas solicitaram melhorias nos serviços públicos nas comunidades. Nesta segunda-feira, o governador do Mochico, Ernesto Mangala, apresentou às autoridades culturais e religiosas a nova vice-governadora do setor político, social e econômico. Tenho a honra de vos apresentar a vice-governadora da província do Mochico para o setor político, social e econômico, doutora Elizabeth Mafo Sapato Ayala, quadro que já trabalhou nas províncias da Huila, Namibe e Lunda Sul, tendo assumido cargos de destaque como de delegada provincial das Finanças e de diretora do Gabinete Provincial de Desenvolvimento Econômico Integrado na província vizinha da Lunda Sul. As autoridades tradicionais no Mochico solicitam ao governo local a implementação de serviços públicos nas comunidades, como vias de acesso e aumento dos subsídios das autoridades tradicionais. Já começamos a solicitando sobre a dificuldade tão difícil que a autoridade tradicional atravessa. Em primário, falta de via de comunicações para as áreas onde que as autoridades tradicionais vivem. Segundo, as autoridades tradicionais ultrapassam várias dificuldades, falta de transporte, falta de um subsídio adequado para as autoridades tradicionais. Imaginemos que todo a nível do país, todo o subsídio for acrescido, menos as autoridades tradicionais. E as autoridades tradicionais têm preocupações nas localidades, falta de escola, há muitas crianças fora do sistema do ensino. Estamos preocupados para a área mais longínqua, não existe nem centro de saúde. Na ocasião, a classe artística expressou as suas preocupações que afligem os fazedores da arte. Os nossos apelos têm estado virados no sentido de termos ferramentas, portanto, apropriadas para que possamos levar a nossa nobre missão com boa proeza. Até hoje, desde 2023, que vinhamos, portanto, solicitando esses apoios, até hoje esses apoios nunca se converteram na verdade. A poucos dias da celebração do Carnaval 2025, os grupos continuam a preparar ao detalhe a sua participação na festa popular. Os grupos consagrados União Quiela e União Operário Caboclo garantem que a ansiedade para as comemorações do Carnaval dos 50 anos da independência está em alta, mas as dificuldades financeiras permanecem no seio dos grupos. O Carnaval deste ano tem um sabor diferente. Ele comemora os 50 anos de independência nacional e meio século de liberdade. O intrudo conta a história de um povo, representado em danças, adornos e ritmos musicais. Neste momento, os grupos preparam-se para a grande festa do povo. Todos os anos que a gente trabalha mesmo para ir para a vitória. Nunca trabalhamos porque estamos aí para sair segundo, terceiro, quarto. Não, vamos mesmo sempre preparados para a vitória. São 39 grupos, sendo 15 para a classe infantil, 13 para a classe A e 11 para a classe B. Os históricos Caboclo e Quiela continuam na luta pelo título de campeões, mas as dificuldades financeiras permanecem as mesmas.
A cultura ainda só deu 1 milhão de kwanza. E 1 milhão de kwanza é nada. Estamos se preparando mesmo assim, bocado daqui, vamos se preparar. Vamos ver no dia 3. Os grupos pedem por mais apoio. Acabou com o meu, ela, é Kazukuta, o Arnaldo, muito me só 4 danças que ficou no Sandra, com 30 e tal danças que para ficar 4, de mesmo que o país mesmo. Este ano, por ser especial, devia ser ao contrário. Dariam os prêmios mais baixos e dariam o subsídio mais alto, que é para todos os grupos irem ao mesmo nível marginal. Senão assim ficam os grupos com um nível muito alto, outros com um nível muito baixo. No entanto, o União Mundo da Ilha vive um momento tenso. Com a perda do seu presidente no passado dia 9 de julho de 2024, o grupo sofre pela ausência do líder. Sem gravar entrevista, o grupo garantiu que continua a trabalhar para a grande competição. Este ano, o carnaval vai ser dançado nos dias 1, 2 e 3 de março. Veja no próximo bloco o sismo que abalou Lisboa e outras matérias da atualidade internacional. Não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Estamos na terceira e última parte do jornal. Na sequência ao jornal, por favor, não deixe de acompanhar mais um Girassol Debate. Hoje o tema são criptomoedas e a condução será do Alberto Capitão. Mas voltando à nossa atualidade, a Igreja de Bom Jesus comemorou neste sábado o seu 44º aniversário. O culto de celebração contou com a presença da vice-presidente do MPLA, Mara Chiosa. A vice-presidente do MPLA prestigiou neste sábado o culto especial do 44º aniversário da Igreja Bom Deus, que se assinala a 15 de fevereiro. Mara Chiosa destacou a importância que o Partido dos Camaradas tem dado às igrejas. Bastante satisfatório. Em primeiro lugar, parabenizar a Igreja Bom Deus pelos 44 anos de evangelização, pelos 44 anos de vida dedicada a Deus. Portanto, a nossa presença aqui hoje demonstra claramente a importância que o nosso partido sempre deu e seguramente continuará a dar às igrejas. Aliás, gostaríamos de enaltecer aqui o excelente trabalho que a Igreja Bom Deus tem estado a realizar junto das nossas comunidades, essencialmente aqueles direcionados à área social, como a construção de importantes infraestruturas, como centros de saúde e escolas, que têm estado a beneficiar as nossas populações. O papel que as igrejas têm desempenhado no apelo à responsabilidade social que os fiéis devem ter não passou despercebido pela vice-presidente do partido. A igreja continua a ser esse bom parceiro, esse parceiro importante. Aliás, temos estado a acompanhar algumas homilias onde os nossos reverendos, os nossos pastores têm estado sempre a passar a mensagem da necessidade da preservação dos bens públicos, da necessidade de denúncia desta vandalização. Agora que o nosso país está a atravessar um momento relativamente complicado em relação à cólera, também temos estado a sentir a presença firme das nossas igrejas no combate e na prevenção da cólera. Portanto, muitas vezes em aspectos também relacionados mesmo à necessidade de preservação dos nossos valores morais e cívicos. Enfim, a Igreja tem sido essa grande instituição que tem estado a trabalhar afincadamente com as nossas populações, no sentido de, ali onde for possível, ajudarem também o nosso governo na melhoria das condições sociais das nossas populações. Apesar dos desafios enfrentados ao longo destes 44 anos de existência, a Igreja tem conseguido se manter viva, guiando os jovens às boas práticas baseadas na Bíblia, tal como referiu Alberto Cassanda, porta-voz da denominação religiosa. Que significa a juventude está má, mas com a palavra de Deus, uma igreja viva e uma igreja santa, essa igreja tem poder para destruir os corações maus e converter as pessoas a serem
boas para a humanidade. Sequência de cânticos que engrandecem o nome de Deus e oração marcaram o dia de celebração do aniversário da igreja formada por Simão Lutumba em memória. Os fiéis classificaram a igreja como uma escola. A princípio, 44 anos, a Igreja Bom Deus é uma escola, e sendo escola, é uma instituição que, né, formou vários quadros, inclusive empresários, pastores e não só. Apóstolo Simão Lutumba, em memória, fundador internacional, foi um professor. Vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, prestigia culto especial do 44º aniversário da Igreja Bom Deus. A ONU, nas Nações Unidas, apelou hoje à ajuda internacional no valor de 6 mil milhões de dólares para acudir à população do Sudão, país que vive uma guerra civil desde abril de 2023. Com a ajuda de parceiros internacionais, a ONU pretende alcançar até 6 mil milhões de dólares para aliviar as dificuldades do povo sudanês, que vive atualmente o que as Nações Unidas consideram uma das piores crises humanitárias do mundo nos últimos tempos, desde o início do conflito a 15 de abril de 2023. A situação no Sudão, desde o início desta guerra que opõe o exército sudanês ao grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, causou um cenário caracterizado por deslocamentos em massa e fome crescente. O apelo da ONU representa um aumento de mais de 40% em relação ao ano passado para o Sudão. Atualmente, os orçamentos mundiais de ajuda estão sob pressão, em parte devido ao anúncio de uma pausa nos financiamentos feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que estão prontos a ouvir a proposta dos norte-americanos para pôr fim à guerra na Ucrânia. As declarações de Lavrov de hoje foram feitas a propósito da conversa entre o presidente norte-americano Donald Trump e o seu homólogo russo Vladimir Putin. Sergei Lavrov disse que os presidentes concordaram que é necessário retomar o diálogo sobre todas as questões que, de uma forma ou de outra, podem ser resolvidas com a participação da Rússia e dos Estados Unidos. E por isso, os russos ouvirão os norte-americanos e então os interlocutores informarão os seus líderes, que tomarão decisões sobre os próximos passos. Sobre a participação de países europeus no processo de negociação, Lavrov disse que não adianta ter envolvido neste processo quem está interessado em prolongar a guerra. O Papa Francisco foi diagnosticado com uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias. Segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, que cita os resultados dos exames feitos ao líder da Igreja Católica. O Vaticano afirma que todos os exames realizados até o momento indicaram um quadro clínico complexo que exigirá um internamento hospitalar adequado. De acordo com Matteo Bruni, o diagnóstico obrigou a uma alteração do tratamento, o que não significa que o Papa tenha piorado, mas sim que a leitura dos exames realizados nos últimos dias mostraram uma avaliação mais completa da patologia. O Vaticano não adianta a possível data para alta hospitalar, embora tenha referido que o Sumo Pontífice estava bem disposto. O Papa Francisco foi internado na última sexta-feira devido a uma bronquite. Um sismo de magnitude 4,7 que foi hoje registado em Lisboa, na escala de Richter, na capital portuguesa. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo foi sentido em grande escala nos concelhos de Almada e Sesimbra. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, cujo site esteve vários minutos indisponível, a magnitude foi de 4,7 na escala de Richter e aconteceu por volta das 13 horas e 24 minutos, altura em que, curiosamente, no Estádio do Dragão, se aplaudia Jorge Nuno Pinto da Costa, cuja urna estava colocada no meio do relvado. Em comunicado, o Instituto adianta que foi registado nas estações da rede sísmica do continente um sismo de magnitude 4,7 e cujo epicentro se localizou a cerca de 14 quilómetros a oeste-sudoeste de Seixal. Entretanto, informações disponíveis até o momento indicam que o sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima nos concelhos de Almada e Sesimbra. De acordo com o Centro Sismológico Euromediterrâneo e com o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América, a magnitude foi ligeiramente superior à registrada pelo IPMA, que foi de menos 4,8. A 26 de agosto do ano passado,
Um sismo de 5,3 na escala de Richter, ao largo de Sines, foi sentido em grande parte do país e localizou-se a uma profundidade de 10 km. A CNN Portugal confirmou que o abalo foi sentido um pouco por toda a zona de Lisboa, incluindo a capital, mas também em Oeiras, Loures ou Almada, sendo que nas redes sociais começam a chegar relatos de vários pontos de Portugal. De acordo com o Centro Sismológico Euromediterrâneo, o sismo de agosto registrou-se a 78 km a sudoeste de Setúbal e 59 km a sudoeste de Sesimbra. E nós ficamos por aqui. Já sabe, na sequência deste jornal você vai acompanhar o Girassol Debate, cujo tema hoje são as criptomoedas. A condução é do Alberto Capitão. Nós voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora, 19h45. Fique bem. Boa noite.